Olá, querido internauta, meu nome é Daniel Alves Pena e eu estou aqui para falar sobre o uso do véu. Um dos debates muito grandes na internet, algumas pessoas têm levantado a dúvida se o cabelo da mulher é o próprio véu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar com um grande exemplo, eu quero dizer o seguinte. Uma mulher tem uma criança, precisa trabalhar, ela contrata uma babá. E na ausência dessa mulher, quem toma conta dessa criança é a babá. Então a babá está em lugar de mãe, mas não é a mãe. Quando a mãe volta do trabalho, chega em casa, a autoridade de fato sobre a sua criança é a mãe dela e não é a babá. Porém, a babá está no lugar de mãe, mas não é a mãe de fato, né? Então ficou bem claro aí como a gente consegue entender. O cabelo foi dado em lugar de, mas não é. Se o cabelo foi dado em lugar, significa e deixa muito bem claro que ele não é. Assim como a babá foi dada em lugar de mãe, ela não é a mãe. Ela toma conta, ela zela, ela educa, ela busca na escola, ela dá alimentação, mas não é a mãe propriamente dito. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou colocar algumas ilustrações para que você acompanhe. Correto? Então segue aí a ilustração e o contexto bíblico. Bom, voltando à explicação sobre a babá. A babá toma conta de uma criança que não é filha dela, certo? Só que ela não é a mãe. Então a babá está em lugar. A babá está em lugar de mãe. Quando a mãe chega, a babá continua sendo babá, mas a mãe é a autoridade sobre a criança e sobre a babá. Logo, a babá foi dada em lugar de mãe, mas não é a mãe de fato, certo? Para nós entendermos, a confusão começa exatamente aqui, ó. Versículo 15 de 1 Coríntios 11. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Está falando sobre o cabelo crescido da mulher. Porque o cabelo foi dado em lugar. Em lugar não quer dizer que é a mesma coisa. Certo? Em lugar. Bom, como é que a gente consegue entender isso? Eu não quero usar exegese, eu não quero usar nenhuma forma teológica para explicar isso. Eu quero usar simplesmente a gramática e a inteligência do querido internauta. Para isso, eu não vou fazer uso do versículo 13, que diz: julgai entre vós mesmos. Aí tem uma pergunta: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Nós já sabemos que o cabelo foi dado em lugar, mas que não é o véu. Como é que a gente vai desvendar isso? Nós temos que utilizar todos os 16 versículos. Eu não posso pegar a Bíblia e simplesmente querer que o versículo 15 substitua todos os outros versículos. Para matar essa charada, que tem muita gente às vezes que tem uma certa preguiça de analisar, eu vou voltar um pouquinho mais até o versículo 6, certo? Versículo 6, pode abrir no versículo 6 de 1 Coríntios na sua Bíblia. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, vamos tentar criar uma linha de raciocínio. Aqui é a mulher com o cabelo. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Né? Então, vamos tentar entender isso. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Se ela não se cobre com véu, ó, vou voltar bem lento para vocês entenderem. Aqui está a mulher com o cabelo, que o versículo 15 diz que o cabelo foi dado em lugar, mas que não é o véu. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, ou seja, se a mulher não está assim, o normal dela é com seu cabelo. Se a mulher não está coberta com o véu, não está usando o véu, o que está dizendo o versículo 6? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Olha o texto em amarelo. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar seu rapaz, que ponha o véu. Vou voltar de novo com bastante paciência para vocês entenderem. Aqui a mulher com véu, com o cabelo.
que alguns dizem ser o véu. O cabelo foi dado em lugar e não como. Não substitui. Não pode ser superior. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, ó. Portanto, aqui a mulher com seu cabelo. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. É o que está escrito ali na Bíblia, 1 Coríntios 6. Eu não estou fazendo nenhuma analogia, forma de entendimento, não foi um anjo que me disse, não é uma revelação, é simplesmente a gramática da língua portuguesa. Vou voltar de novo. Portanto, se a mulher está ali com o cabelo dela, não se cobre com véu, o que a Bíblia diz que é a mulher que não se cobre com véu? Tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, ou seja, se ela está sim, mas é indecente, porque até onde eu entendo é que está dizendo que a mulher que não se cobre com véu também tem que raspar a cabeça. Mas se é coisa indecente raspar, faz o quê? Põe o véu. Voltando para cá. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, o que tem que fazer uma mulher? Porque isso aqui é condicional. Ó, portanto, então, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, o que ela tem que fazer? Colocar o véu. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro para o querido internauta que eu apenas estou usando o versículo 6 para desvendar o versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Aqui está falando de cabelo e não de véu. Porque o cabelo foi dado em lugar. Em lugar. É algo que substitui temporariamente para determinadas ocasiões. Assim como a babá foi dada em lugar de mãe, mas que não é a mãe. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Bom, aí está o texto da Bíblia, você faz uma análise, raciocina direitinho, porque que está dizendo, isso aqui é uma condição. Ó. A condição é, para a mulher que não se cobre com véu, o que ela tem que fazer? Ó, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, já que a mulher não vai cortar o seu cabelo nem raspar o seu cabelo, o que ela tem que fazer? Pôr o véu, certo? Para os que ainda continuam com a mesma visão, eu não tenho outra resposta a não ser o que está aqui no versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Correto? Para os outros que ainda não entenderam todo o contexto de 1 Coríntios 11, logo após esse vídeo eu vou indexar um outro com explicações sobre o uso do véu na nossa época e dentro do nosso contexto com um linguajar bem fácil para você entender. Bom, que Deus possa nos abençoar e até a próxima. Bom, espero que tenha ficado claro, né, que o cabelo não é o véu por todas as razões ditas e pelo texto bíblico que foi citado. Meu nome é Daniel Alves Pena, acesse meu blog, os textos e os dados vão estar passando abaixo, né? Se você gostou desse vídeo, indique para outras pessoas. Não sou membro da Congregação Cristã do Brasil, não tenho nada contra eles, pelo contrário, né? Todos somos irmãos em Cristo, sou de uma igreja em obra de restauração que usa exatamente o véu de Filó, idêntico da Congregação Cristã do Brasil, que já usa desde 1910. E até a próxima! Olá, meu nome é Daniel Alves Pena. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre o uso do véu pelas mulheres. Já fiz alguns vídeos falando a respeito, mas vou tentar hoje ser o mais simples possível. Já desde já quero deixar claro que eu entendo as pessoas que discordam, não tenho nada contra, porque cada um tem o direito de avaliar, de analisar, como achar conveniente. Somos seres pensantes e temos liberdade para isso. Então a minha questão aqui não é arrumar atrito com ninguém.
certo? A minha intenção aqui é tentar passar, na medida do possível, a forma como eu vejo a colocação da carta escrita por Paulo em 1 Coríntios 11. Bom, a princípio, eu não vou citar nada sobre o uso do grego, né, em termos de colocação, que eu acho desnecessário, isso vai ficar mais cansativo. Não vou citar nada de argumentação sobre Russell Chaplin ou de William Mose. Eu vou direto a um contexto para que nós possamos entender, certo? Bom, a princípio, nós vamos partir para um horizonte que é esse aqui, ó. Quem escreveu a carta? É uma pergunta que nós vamos concordar, que já é um bom sinal, nós já estamos começando a nos entendendo, né? Quem escreveu a carta? A Epístola aos Coríntios. Então a carta foi escrita por quem? Nós vamos ver esse detalhe em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Porque a carta de Corinto, eu não posso entender o contexto de 1 Coríntios 11 se eu não começar pelo início da carta. Eu não posso pegar uma carta e começar a ler do meio para trás. Eu tenho que começar do início. Eu tenho que saber quem está endereçando, quem está escrevendo, quem é a pessoa, qual é o objetivo. E no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que quem escreve a carta é Paulo, né, que está acompanhado com Sostênes, né, que era um dos companheiros de Paulo na caminhada. Você pode conferir aí na sua Bíblia, que você vai ver que logo de início ele fala sobre isso. Eu não vou ficar me prendendo a esse detalhe a princípio. Segundo, para quem é a carta? E novamente eu acho que nós vamos concordar. Nós já concordamos que quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo, né, Shaul, junto com Sostênio. E para quem era a carta? A carta, o nome da carta já diz, né? A carta aos Coríntios, ou seja, carta às pessoas que moravam na cidade de Corinto, que ficava em Atenas. Essa cidade ficava em Corinto, bem distante de Jerusalém. Então nós já concordamos que quem escreveu a carta foi Paulo, já concordamos para quem era a carta. A carta era para o pessoal de Corinto. Mas será que era só para a igreja de Corinto? É aí que eu vou tentar fazer uma análise, né, dentro do contexto até onde eu consegui alcançar. Eu sei que tem pessoas que talvez entendam ou saibam muito mais do que eu, que estudam muito mais dentro dessas questões, mas eu vou tentar fazer uma análise bem lógica com você, tá? Como que eu vou saber para quem era a carta? De cara eu sei que foi para a igreja que estava em Corinto. Isso aí é uma lógica. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, é o que eu vou ler com você aqui. Diz o seguinte, né? Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênio. Então a gente já sabe que foi Paulo Sostênio. Versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto. Maravilha, nós concordamos, é isso mesmo. Só que depois disso tem uma vírgula, não é um ponto final. O endereçado não terminou ainda. Tem mais alguma coisa aqui que a gente precisa ler, correto? Para a gente poder chegar a um contento do que a gente quer aprender. Eu peço a você que você se desarme de tudo aquilo que te ensinaram, que te falaram. Abra a sua mente e comece a analisar dentro da verdade. A verdade, filho, está aqui. A verdade não está aqui na minha cabeça, não está aí na sua cabeça, e nem de qualquer cabeça de qualquer pessoa que acha que sabe alguma coisa. O conteúdo verdadeiro está aqui dentro. Talvez você vai falar assim, mas você vai seguir o literal. Não, nós vamos analisar o contexto. Não vou seguir a literalidade, não. Vamos analisar passo a passo. E aqui está assim: a igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Cristo Jesus, vírgula, chamados santos, vírgula,
Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, vírgula, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deles quem? Aí talvez você diria, do pessoal de Corinto. Vamos ver se é isso. Eu botei aqui no quadro para a gente poder caminhar passo a passo. Nós já concordamos que Paulo escreveu, já concordamos em primeira instância que a carta foi para a igreja que está em Corinto, mas não é um ponto final, tem uma vírgula, não encerra ali, né? É o remetente de Paulo. Agora a pessoa que vai receber a carta, a priori foi para a igreja de Corinto, mas havia mais algumas pessoas endereçadas nessa carta. Quem são essas pessoas? É o que nós vamos avaliar agora. A igreja que está em Corinto, vírgula. A igreja que está em Corinto é o primeiro, vírgula. Aos santificados em Cristo Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está sendo santificado em Cristo Jesus? Você está caminhando em direção à santificação? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Aos santificados em Cristo Jesus. Bom, eu me considero um santificado em Cristo Jesus, ou estou a caminho dessa santificação, né? Eu sou membro de uma igreja em obra de restauração, que não é uma denominação, né? A gente faz o usual bíblico das cartas, a igreja que está, então eu sou membro da igreja que está em Capivari, como nós temos igreja que está em Piabetá, igreja que está em Bom Sucesso. Nós não temos um nome, uma denominação, algo que avalie ou prenda, fixe nisso, uma ideologia humana. Aos santificados em Cristo Jesus. Você é santificado em Cristo Jesus? Se você é santificado em Cristo Jesus, essa carta também é para você. Ou para você cumprir o que nela está escrito, ou para você tomar conhecimento. Essa carta ela pode ser descritiva ou prescritiva. Ela pode te escrever um fato, ou pode te indicar algo que você precisa fazer. Certo? Chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados santos, com todos o que em todo lugar, com todos que em todo lugar poderia ser aqui onde eu estou, pode ser aí onde você está, porque se você é um santificado em Cristo Jesus, chamado santo, com todos o que em todo lugar, eu gostaria de grifar isso aqui, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo quando você está cultuando na sua igreja. A invocação é esse nome, a sua oração termina em nome de Jesus, amém. A sua invocação é para esse que nos torna santo, é para esse que morreu na cruz por nós, para nos salvar. A sua santificação é mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Aos santificados em Cristo Jesus, você é um santificado em Cristo Jesus, essa carta é para você. Com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Yeshua Mashiach, essa carta é para você. Senhor deles e nosso. Deles quem? Dos que invocam em todo lugar, em todos os lugares. Faz menção a todas as igrejas, congregação, ponto de pregação, casa, monte, em qualquer lugar que tenha um santificado em Cristo Jesus que invoca o nome dele. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas há de convir que eu não usei nenhum método para envergar o contexto do que está aqui. Eu não usei um livro, eu não usei uma técnica, eu não usei uma transliteração para o grego, eu não procurei dificultar nada, eu procurei ser o mais objetivo possível. Quem escreveu a carta? Paulo e Sostênes. Para quem? Para a igreja que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus. Se você é santificado em Cristo Jesus, a carta é para você. Se é chamado santo, também é para você.
e com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você onde você está agora, você estava meditando na palavra, orando, fazendo menção do nome de Yeshua, de Jesus, essa carta também se refere a você. Certo? Aí talvez você possa estar pensando assim, não, tudo bem, cara, eu entendi que essa carta está falando para mim, mas não me diz respeito porque eu não sou judeu, eu não tenho que fazer esse costume. Essa vai ser a segunda parte, onde nós vamos tentar analisar também esse contexto, certo? Vou tentar apresentar o autor da carta para vocês, que talvez você entenda mal algumas colocações de Paulo, certo? Bom, para isso nós vamos passar para uma segunda parte. Bom, agora eu vou tentar explicar para vocês a questão de Paulo. Muitas das vezes a gente lendo Gálatas e outras passagens, dá a impressão de que Paulo era contra a lei, né? Apesar de nós entendemos bem por cima essa questão da lei. Porque a palavra Torá não quer dizer lei, quer dizer ensino, doutrina, ensinamento, né? A palavra em hebraico para lei não é Torá, certo? Mas eu não vou entrar por essa linha, isso não vai tomar muito tempo. Para nós entendermos, Paulo, um judeu, com nacionalidade romana, era circuncidado, ia às sinagogas dia de sábado, fazia todo o contexto judaico e tinha que fazer porque era judeu. Jesus também, circuncidado, ia na sinagoga dia de sábado, tinha que fazer porque era judeu, apresentado de 12 para 13 anos na sinagoga, mitzvah, tinha que ser. Esse era o contexto. Paulo não era contra a lei, nunca foi contra o usual da lei, até porque ele era judeu, certo? Jesus também não era contra a lei. Se fosse contra a lei, ele já teria, se Jesus fosse contra a lei, ele teria morrido no primeiro ano de ministério. Se Paulo fosse contra a lei, ele teria morrido logo de início, não teria chegado nem a 2 anos, certo? Deixa eu tentar explicar isso para você entender, que talvez você está falando assim, pô, esse cara ficou doido. Para você entender, Paulo era contra a lei quando alguém aplicava a lei para justificação. Exemplo, se uma pessoa era judia, ela tinha que circuncidar. Mas se era gentílica, não tinha. O gentio não precisava circuncidar. Aí vamos trazer esses dois contextos para dentro do cristianismo, certo? Na visão de Pedro, se alguém se convertesse ao cristianismo, né, e fosse judeu, estava tranquilo, ele era circuncidado, tudo bem. Mas o outro que não era, ele teria que circuncidar. E é aí que Paulo começava a questionar. Por que Paulo questionava? Porque a aplicação da lei era um costume e uma questão judaica, que não atingia os gentios. Então, quando se falava de justificação, santificação ou salvação com base na lei, Paulo era literalmente contra. Não contra a lei, não contra a circuncisão, mas contra circuncidar o converso ao cristianismo. Essa é a questão de Paulo. Jesus da mesma forma, tanto que o próprio Cristo disse, né? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E ele veio e cumpriu a lei. A questão normativa é essa. Paulo nunca foi contra a lei. Jesus também não. E eles eram contra a aplicação da lei mediante justificação e santificação. Eu espero que tenha ficado claro até aí. Paulo era o apóstolo dos gentios. Na visão, lembra lá em Atos, quando Paulo chega dizendo das maravilhas que Deus estava operando no meio deles, tiveram que fazer um consenso, um concílio, onde eles se reuniram para decidir o que ia fazer. Lembra de Pedro? Quando Cornélios é batizado com o Espírito Santo, ele não sabe o que fazer, porque para ele Cornélio jamais seria batizado pelo Espírito Santo,
porque ele teria que ser circuncidado. Pedro queria aplicar a lei no cristianismo, que era o que Paulo era contra. Para nós criarmos base para isso e não ficar só nas nossas palavras, só na minha palavra, me perdoe. Gálatas, carta escrita aos Gálatas, aos Galenses, capítulo 2, versículo 11, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo de 11 a 16. Diz assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque era irrepreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pelas suas dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Observe que ele falou não é justificado pela obra da lei, ele não está contra a lei. A questão é querer justificar a questão de vida, de evangelho, de cristianismo, pela lei. Nós somos justificados pela morte de Jesus na cruz. Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então Paulo está deixando bem claro que a justificação é pela fé em Cristo, não é pela lei. Observe que esse mesmo Paulo, que chama Pedro e diz: olha, você está errado, porque você quer exigir do gentio e você mesmo está vivendo como gentio, está comendo com gentios, e você quer colocar sobre ele a justificativa através da lei, dizendo que tem que ser circuncidado. Paulo está indo contra o costume, o fator da lei, para a justificação. Aí eu te faço uma pergunta. Um homem que pega uma pessoa do mesmo ministério, que ambos eram apóstolos, e a Bíblia diz que foi a meio a todos, ele nos chamou em particular, e faz uma repreensão dura dessa, não imponha sobre os cristãos coisas desnecessárias para a justificação, porque a justificação é feita pela fé em Jesus. Esse homem, esse Paulo, ele escreveria a carta de Coríntios, falando sobre o véu, se o véu fosse um costume da lei. Será que Paulo seria tão contraditório ao ponto de, na presença de todos, questionar as atitudes de Pedro e depois escrever uma carta tomando a mesma atitude de Pedro, impondo o uso do véu sobre as pessoas que estavam morando na Grécia? Será que Paulo faria um absurdo tão grande desse? Esse homem que escreveu a carta a Corinto. É desse homem que nós estamos conversando. Para não haver dúvida, eu vou ler de novo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 16. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, Paulo, na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, comia com os gentios. Enquanto os judeus não chegavam, ele estava no meio dos gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando. Lembra que Jesus era condenado porque comia com os gentios, comia com os pecadores? Pedro estava fazendo o mesmo. Só que quando chegavam os irmãos judeus conversos ao cristianismo, eles se afastavam para dizer: olha, eu não ando com eles, era um cara dissimulado. E os outros judeus também dissimulavam com eles, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho,
preste atenção no que Paulo está falando, porque esse homem que escreveu a carta a Coríntios, é disso que nós vamos falar. É esse homem aqui o autor da carta, que muitas das vezes as pessoas dizem que é costume judeu que Paulo está impondo sobre a igreja de Cristo. É esse homem aqui que escreveu a carta. Ou ele tem duas palavras, ou algumas pessoas estão entendendo equivocada a mensagem de Paulo. Mas vi que não andavam bem, direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Por que Paulo ia obrigar a igreja de Corinto a viver como judeus e colocar um véu sobre a cabeça das mulheres? Será que Paulo tinha autonomia para escrever essa carta? Será que Paulo tinha autoridade para escrever essa carta? Pelo contexto aqui, eu acho que tinha, amigo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Paulo não aceita a justificação através da obra da lei. Então, se para você usar o véu é uma obra da lei, é um costume judaico que tem que ser observado, Paulo não vê dessa forma. Está muito claro nesse contexto aqui. Paulo, ele conversa com Pedro na frente de todo mundo e deixa muito claro: você não pode fazer essa imposição. Você está dissimulando. Certo, amigo? Fica para a tua análise, desarma o seu coração e começa a crer na verdade de que está escrito aqui nessa palavra. Eu não mudei nenhum contexto, eu não fiz nenhum tipo de alusão, nenhum tipo de livro, nenhum tipo de escritor. Eu estou simplesmente exprimindo essa palavra aqui para você. Esse autor aqui que está indo de encontro a um amigo de ministério que estava agindo errado, querendo impor um costume judaico sobre a igreja, é que escreve a carta que muitos dizem que é costume e que não tem que ser observado. Vamos ver o segundo versículo. Gálatas 4, capítulo 9. Gálatas 4, versículo 9. Versículos de 9 a 11. Carta que Paulo escreve a Gálatas, capítulo 9, capítulo 4, versículos de 9 a 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses sentimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses, tempos e anos. Receio-vos que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza de carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação da minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, Paulo está falando do rudimento da carne, dos rudimentos fracos. Que rudimentos fracos são esses que Paulo está falando? Paulo está falando sobre alguma coisa que alguém está praticando que para ele é um rudimento fraco. Para Paulo, qualquer coisa seria um rudimento fraco quando qualquer tipo de costume fosse aplicado ao cristão para substituir a salvação, a santificação ou a justificação. O gentio chegava, se convertia ao cristianismo. Para Paulo, ele estava pronto. Bastava ler a palavra, se instruir na palavra. Para Pedro, não. Para Pedro tinha que circuncidar, tinha que guardar o sábado. Para Pedro tinha que fazer um monte de coisa, fazer as festas. Só que o camarada não era judeu. O camarada era gentio. Então ele não precisava seguir isso. Paulo estava certíssimo no que estava fazendo. Aí eu te faço novamente a pergunta. Esse Paulo, o apóstolo Paulo, que chama de rudimentos fracos a razão do costume da lei para justificação,
É o mesmo autor de 1 Coríntios 11 que diz que a igreja deve cobrir-se de véu. Seria que Paulo teria autonomia para escrever a carta de 1 Coríntios, se aqui ele chama de rudimentos fracos, usual da lei, o costume? Talvez você nunca tenha parado para analisar dessa forma, mas Paulo era um árduo defensor da justificação e da salvação através da fé de Jesus Cristo. Então Paulo jamais iria impor um costume à igreja de Cristo. Eu estou te apresentando um Paulo que não é contra a lei, estou te apresentando um Paulo que é contra usar qualquer artifício da lei para justificação. E para isso eu quero salientar que o véu não é justificação, além de não ser costume judeu. E o costume judeu do uso do véu é um. Nós vamos chegar lá mais à frente para você entender. Você vai entender a questão do véu de costume e do véu que Paulo trata. Vamos a mais um versículo. 1 Coríntios 14, 37. 1 Coríntios 14, 37. Diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheças que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Se você quiser ignorar, você pode ignorar. Só que ele deixou muito claro: se alguém puder ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então não era de Paulo. Paulo não estava instituindo o costume paulino, nem estava impondo o costume judaico na igreja de Cristo. Para isso, nós vamos direto para 1 Coríntios 11, para tentarmos entender o que se passa aqui. Certo? Vamos lá. Primeiro, Paulo era um homem que não aceitava nenhum tipo de costume ou questão de lei que se fosse colocado em termos de justificação ou santificação. Para ele isso não existia. Ele não era contra a lei, ele era seguidor de lei, como costume judaico. Mas em referência a Cristo, ele era um árduo defensor, ele era um apologeta de primeira, em dizer que a salvação vem pela fé, que a justificação vem pela fé, que a salvação não existe em outro lugar encontrada a não ser em Cristo. Se você entendeu que Paulo não aplicava costume na igreja de Jesus, porque ele mesmo se diz apóstolo dos gentios, pregava para as pessoas que não eram circuncidadas, recebia as pessoas que não eram circuncidadas. Essa era a visão, essa era a questão de Paulo. 1 Coríntios 11. Nós já sabemos que a carta foi escrita para a igreja de Corinto, para os santificados em Cristo Jesus e para os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Então pode ser aqui, pode ser aí, pode ser em qualquer lugar. 1 Coríntios 11. Louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Retendes preceitos como vos entreguei. Paulo já havia ensinado, depois saiu de Corinto e Apolo assumiu. Depois nunca mais pôde passar por lá devido à degradação que a igreja estava. Por isso que Paulo estava escrevendo para lá, porque já tinha recebido várias informações que eles queriam, dúvidas, estavam com dúvidas sobre casamento, porque tinha pessoas casando com mulher do próprio pai, existia coisas lá horríveis, a degradação da igreja estava muito grande. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, ou de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Ele fala de uma hierarquia, onde Deus está sobre Jesus sobre o homem sobre a mulher. Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. De cara, nós podemos aqui ver algumas coisas interessantes. O judeu ele tinha por costume fazer essas orações, ele cobria a cabeça. Então, Paulo está mandando uma carta para a igreja. Todo judeu, na hora da oração, ele cobre a cabeça.
Ele faz essa colocação de cobertura para não haver nenhum tipo de interferência, para ninguém incomodar, para não perder a sua concentração, a sua visibilidade. Então tem alguma coisa errada aqui, porque Paulo já de cara estaria indo de encontro à lei. Só que não é essa a questão que Paulo está tratando. Paulo está tratando a questão da igreja, porque olha só o que ele diz, ó. Todo homem que ora ou profetiza. Paulo está falando de momentos litúrgicos. Paulo não está falando de alguém no meio da rua. Paulo não está falando de alguém na farmácia, na padaria. Paulo está se referindo à igreja. Então não é costume. Até porque se fosse falar de costume, Paulo jamais poderia falar isso. Por que que não? Porque era costumeiro para o homem na hora de orar, o judeu cobrir a cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Toda mulher que ora ou profetiza, então a questão aqui é litúrgica com relação à igreja, não é andar na rua, não é estar na rua, porque a mulher, se fosse judia, tinha que estar na rua coberta, com a sua traje normal, com a burca ou com outro véu que fosse necessário, dependendo da região. A mulher teria que estar coberta, mas dentro do templo ela teria que estar coberta com esse véu que não era de costume, era o véu litúrgico. Não é o mesmo véu de Tamar, nem vou entrar nessa área, porque tem outros vídeos meus na internet que falam sobre essa razão. Por que é comparada a uma mulher que raspa a cabeça ou que corta o cabelo? Porque era vergonhoso para a mulher fazer isso. Ninguém faria isso. A mulher não faria isso por questão de costume, por N razões. Algumas pessoas usam que Corinto era a cidade portuária, que as mulheres raspavam a cabeça por causa das prostitutas, então tinha que cobrir o véu por causa... A Bíblia diz que a mulher, se não pôr o véu, ela tem que raspar a cabeça ou cortar o cabelo. É isso que Paulo está dizendo. É isso que está aqui. Ó. Mas toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Se não está de véu, é como se estivesse raspada. Então estar sem véu é como se estivesse raspada ou cortada. O véu não é por causa da cabeça raspada, o véu não é por causa do cabelo cortado, pelo contrário. Certo? A questão da prostituta eu também não vou entrar por aí, só vou dar uma passagem simples. A prostituta ficava lá na esquina. Paulo está tratando de assunto dentro da igreja. Ela dentro da igreja, se ela se convertesse, ela teria que estar de véu. E quando ela saísse, ela ia para casa com véu. Se fosse uma grega, ela ia sem véu ou com véu grego, que ia ver também esse costume usual lá de algumas mulheres, principalmente as sacerdotisas do templo, lá usavam véu. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tu esqueço também, mas se é para a mulher coisa indecente, tu esquece. O rapaz que põe véu. Se você está usando véu, então não pode cortar o cabelo e raspar o cabelo. Se está sem véu, você pode cortar o cabelo, raspar, pode fazer o que você quiser. O homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas o judeu tem esse costume. Ninguém entra por essa linha para falar, Paulo está pregando costume. E aqui, como que ficaria isso? Era costume do judeu cobrir a cabeça. Então Paulo não está tratando de costume. Por que não está tratando de costume? Porque eu já mostrei em Gálatas, e discutindo com Pedro, porque Pedro queria colocar um costume dentro da igreja. Pedro queria que os gentios circuncidassem. Pedro queria que os gentios fizessem parte do judaísmo. E Paulo falava que não. Como Paulo vai escrever uma carta dessa para mandar colocar o véu? Que autoridade ele teria? Como essa carta seria recebida? Sabendo que Paulo vai de encontro a qualquer tipo de costume que é colocado dentro da igreja de Cristo. Eu não estou falando de judaísmo, estou falando da igreja de Cristo. O homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Vou parar por aqui. Deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O véu era por causa da prostituta. Talvez o seu professor
de teologia, do seminário, do cursinho, ou alguém que aprendeu e começou a ensinar por aí, disse, olha, o véu é por causa das prostitutas que ficaram no Porto de Corinto. 1 Coríntios 11:10 diz que é por causa disso, de todo o contexto que ele narra antes, e por causa dos anjos. Certo? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Aí você vai falar, você está preso no literal, porque a palavra anjo tem outra tradução. Tudo bem. Segundo o pastor Flávio Martinez, esse anjo seria o pastor da igreja. Certo? Se for um anjo pastor da igreja, nós vamos ter algumas complicações para fazer essa analogia. Eu também tenho um vídeo na internet falando sobre isso. É só você procurar réplica ou resposta a CACP que você vai resposta a CACP. Você vai ver um vídeo tratando só sobre esse assunto para não estender muito esse vídeo aqui. Outros dizem que esse anjo era o anjo mau, lá de Bereshit, capítulo 6, de Gênesis, capítulo 6, que seriam os anjos, né, que possuíram mais mulheres, e ali não é anjos, né, são homens da parte de Deus, os filhos de Deus, não são anjos. Não tem como colocar a palavra anjo ali nem em sonho, até porque a raiz da palavra em hebraico ali não dá essa conotação, certo? A outra colocação que fazem, também baseado nisso, é no livro de Enoque, um livro apócrifo que eu já li e, vou ser sincero, não dá base. Para mim crer no livro de Enoque, eu vou ter que trazer ele para dentro da Bíblia. Aí eu vou ter que mudar todo o cânon bíblico, certo? A outra versão que se utiliza para tentar justificar é que é costume. Aí eu te faço uma pergunta. O apóstolo Paulo, que não aceita que Pedro introduza um costume na igreja, o apóstolo Paulo, que chama as coisas de rudimentos fracos, pegaria um costume na igreja de Corinto? Examine seu coração, leia a Bíblia com muita calma. Qualquer dúvida, poste abaixo desse vídeo. Se você quiser discordar do que eu estou falando, você tem todo o direito, eu te respeito qualquer pessoa que quiser falar sobre isso. Eu só não vou responder a perguntas quando você fala assim, eu não concordo e pronto. Eu acho que você, para não concordar, tem que defender uma linha de pensamento, tem que dar base para a gente analisar, certo? E um postzinho maior, ou se você tiver um blog, faça alguma coisa no seu blog, manda um link para mim, eu vou ter o maior prazer de compartilhar, né, esse vídeo, esse conhecimento com você e aprender com você também, porque ninguém é o dono da verdade, a verdade está contida na palavra, né? Então, fica aqui o meu apelo. Se for fazer um comentário, faça um comentário inteligente, um comentário que tenha argumentação. Porque eu não gosto, eu não quero, eu ouço muito isso de crianças de 6 a 7 anos. Ah, não concordo, ah, você é doido, ah, só vai encher a página, eu não vou nem comentar ou argumentar, porque para mim não é argumentação. A argumentação tem que ter base e fundamento. Eu não vou querer que ninguém entre aí e coloque uma base toda dentro de uma linha fechada, hermenêutica, com exegese, nada disso. Simplesmente comentários simples como eu estou colocando aqui. Meu querido, que Deus possa nos abençoar. Pode ser que tenha outras pessoas que tenham muito mais conhecimento e entendimento do que eu sobre o tema. Eu vou ficar muito alegre se essa pessoa, ao ver esse vídeo, deixar um comentário, postar um vídeo que tenha conteúdo sobre esse vídeo que está sendo postado. Que Deus possa nos abençoar e que você possa entender que é desse moço aqui que fala contra o uso de costume para justificação e salvação, que alguns dizem que está impondo doutrina na igreja e doutrina de costume judaico. Paulo não faria isso. Eu te apresentei um Paulo bem diferente, certo? Paulo não era contra a lei. Paulo era a favor da lei para o costume normal judaico. Agora, quando a coisa mudava para cristianismo, ele mesmo diz que não era para se deixar circuncidar. Era a questão, se você quiser circuncidar, pode circuncidar. Agora, se você é gentio e quer circuncidar para termos de salvação e justificação, Paulo diz que está errado, porque você está pegando um costume da lei, para tentar fazer o uso daquilo como justificativa, e aí Jesus morreu à toa. Certo, meu querido? Que Deus possa nos abençoar
se por um acaso eu ofendi alguém com algum tipo de palavra, ou se a minha forma, na hora de algum tipo de expressão, te magoou, você me perdoa, a minha intenção não é essa. Jesus Cristo continua salvando, libertando vidas, e eu creio muito nesse Jesus, creio no Evangelho de raciocínio, de lógica, de visão, de fé, e de um Deus que atua aonde ninguém consegue entender e ver. Mas eu sei que nós podemos justificar e comprovar nossa fé através de fatos, através de palavras, de colocações simples como essas. Sem é assim porque eu quero, mas é assim porque a palavra nos dá base. Até a próxima. Para o Evangelho. Então vamos abordar alguns assuntos. Eu estou vendo que o senhor está com um véu aí. Interessante isso aí. Posso? Isso aqui mas é um véu da congregação véu, mesmo? É um véu da não congregação. Não é um pano de prato, não? Não. Então deixa eu mostrar aqui. Inclusive de ex-membro da congregação. Isso aqui é de uma pessoa que era da que congregação. foi da congregação de uma cristã igreja no Brasil evangélica. durante muito tempo. Dá para dar um close aqui? Dá para estar vendo aí direitinho? Esse é um véu usado pelas mulheres da congregação cristã. Por que as outras igrejas evangélicas não têm essa prática? Eu vou pôr aqui na cabeça. Dá para dar um close aqui em mim? É assim que as mulheres usam, professor? Opa. Assim? Isso. Por que as outras mulheres das outras igrejas não usam esse véu? Então, o grande problema da congregação é que ela se apega de modo literal a alguns versos da Bíblia Sagrada. Então, como o ósculo santo, o véu, eles acreditam que as mulheres ainda têm que usar véu como mostra alguns versículos, não levando em consideração a cultura da época. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia ao pé da letra, e a outra é você estudar a Bíblia de modo teológico, levando em consideração a cultura da época, para que você tenha uma hermenêutica sadia. Inclusive, parece que em 1 Coríntios 11:16, Paulo diz assim, nem as igrejas de Deus, nem nós temos o tal costume do véu. Parece que o senhor tem uma foto aí de uma mulher do Talibã usando véu. Exatamente. Deixa eu ver. Isso é interessante. Esse costume é um costume oriental. Ah, ok. Posso aqui qual câmera? Que até hoje as mulheres ainda usam esse apetrecho aí em religiões orientais e em regiões também do Oriente. Quer dizer, esse uso desse véu, que inclusive aqui ela está usando o véu de acordo, que ela está cobrindo toda a cabeça, Isso. né? Você vê que aqui ela está... E esse é o véu bíblico. Esse é o véu seria bíblico. o véu que as mulheres de Corinto usavam, né? Exatamente. Não esse aqui. Não. Então, mas deixa eu entender. Então o senhor está dizendo para mim que o costume de usar o véu não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com Bíblia. É apenas uma questão sociológica, social. Cultural. É uma questão totalmente cultural. Como o beijo. Como o beijo é uma questão cultural. Você não beija hoje no Brasil, você não cumprimenta o outro homem com beijo. Como se faziam os dois judeus. Exatamente. Que se encontravam. Você dá um aperto de mão. Então o véu era um costume oriental. E nós, a igreja evangélica, a igreja cristã em geral... Olá, queridos internautas, meu nome é Daniel Alves. Eu estava navegando na internet e me deparei com um vídeo feito pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisa. E nesse vídeo tinha duas pessoas. Uma delas é o pastor João Flávio Martinez, que apresentava no vídeo, né? O vídeo da CACP. Ele fez uma entrevista com o presbítero e professor Paulo Cristiano da Silva. E o presbítero Paulo Cristiano, ele também é um dos autores da Bíblia Apologética. E nessa entrevista ele apresentava um DVD falando sobre a Congregação Cristã do Brasil. De antemão quero comunicar que eu não sou da Igreja Congregação Cristã do Brasil, sou de uma igreja em obra de restauração. E lá também nós fazemos uso do véu. Eu queria deixar alguns esclarecimentos para essas duas pessoas, o pastor João Flávio Martinez e o presbítero e professor Paulo Cristiano da Silva. Primeiro, queria deixar claro que minha intenção não é contender com os senhores, respeito os dois como seres pensantes que são, como criaturas feitas
pelas próprias mãos de Deus, como homens de Deus, né? Todos nós que somos cristãos temos que nos tratar assim, sem ofensas morais, prezar e zelar pelo respeito, até porque somos cristãos e a primeira coisa que tem que aflorar em nós, um dos maiores dons, é o dom do amor. Então, por amar esses dois homens, eu os respeito muito, mas algumas coisas que eles disseram ali eu não concordei e por isso preparei esse vídeo para colocar aqui os meus protestos contra o que foi dito ali. Uma das coisas que eu discordo é da colocação do presbítero Paulo Cristiano sobre o véu ser costume. E nisso eu vou explicar mais à frente. E a outra colocação é sobre o pastor João Flávio Martinez, onde ele cita, talvez equivocadamente, ou porque não prestou muita atenção no que disse, ele disse: mas se alguém quiser ser contencioso, nós da Igreja de Cristo não temos tal costume de usar o véu. Isso não está escrito em 1 Coríntios 11. Talvez o amado pastor João Flávio tenha se equivocado, mas o internauta que desconhece o assunto, ou que está tentando formar uma opinião, compor uma ideia a respeito do véu, vai achar que o amado está dizendo o que está na Bíblia, e não está na Bíblia, né? Então, só para corroborar com a sua frase, a frase não é essa. A frase é: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Essa é a frase bíblica. E quanto à questão de ser costume, eu também vou fazer uma colocação mais à frente numa apresentação sobre a cidade de Corinto, ficava na Grécia, não na Judéia. E Paulo não estava falando de costume. Primeiro que Paulo era uma pessoa apologética e as cartas que ele escreve a Gálatas, ele deixa muito claro que não é pelas obras. Paulo nunca pregou costume, não seria essa a primeira vez que ele escreveria. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, inclusive 1 Coríntios 11, por mais que alguns não aceitem e não queiram. Paulo não estava ali ditando costumes, até porque ele não poderia pegar o véu do judeu, que era um costume de 24 horas, e colocar numa mulher grega, que é do que se trata a carta. Paulo estava escrevendo a Corinto, não a Jerusalém. Então o amado aí, ele confundiu dizendo que era um costume, até apresentou uma imagem de uma capa de revista, onde tinha umas mulheres usando burca. Isso aí, querido, não é na Grécia, tá? A visão do amado está muito equivocada quanto a isso. Tá bom? Eu vou deixar um slide mais à frente para o irmão entender essas questões. Não existe essa visão de que lá em Corinto tinha que se usar o mesmo véu judaico, certo? Então que o amado possa mais à frente fazer uma colocação no vídeo para que a gente possa esclarecer esses pontos. Mas a paz do Senhor e acompanhe o restante dos vídeos. Olá, queridos, vamos entender um pouco sobre o que disse o pastor João Flávio Martinez e o presbítero e professor Paulo Cristiano da Silva. Segundo eles, a carta que Paulo escreveu para Corinto era para falar sobre o costume usado pelos judeus. Então observe que Jerusalém está aqui, Cesareia, aqui estão as mulheres judaicas. Bem mais adiante, do outro lado, na Grécia, em Atenas, a cidade de Corinto, aqui uma mulher grega, com roupas gregas. Então observa que o costume era em Jerusalém, na Judéia, para os judeus, véu sobre a cabeça. A carta de Paulo é para Corinto. Se a carta é para Corinto, logo tem alguma coisa errada nessa colocação, tanto do pastor quanto do presbítero. Porque a carta não foi escrita de Corinto para Jerusalém. Paulo estava em Roma e escreve a carta para Corinto.
Então, como é que pode ser costume? Como é que Paulo poderia querer estabelecer um costume judeu nas mulheres gregas? Então, isso aqui fica só uma demonstração geográfica para que a gente possa ter uma noção de que a carta que Paulo escreveu foi para Corinto, e o costume de que os dois falam, tanto o pastor João Flávio Martinez e o presbítero e professor Paulo Cristiano da Silva, eles estão citando o costume judeu para uma mulher grega. A carta é escrita à igreja de Corinto. Logo, ele não está se referindo a esse costume, até porque esse costume aqui é diário. Esse era um costume diário. E o véu que Paulo fala era para orar e profetizar. Espero que esteja bem claro aqui na evidência do mapa. Fiz questão de usar esse mapa exatamente para exemplificar, porque às vezes a gente fala e a pessoa não tem noção, acha que Corinto é aqui do lado de Jerusalém, ou perto da Cesareia, ou é uma cidade judaica, quando não é. É uma cidade grega, fica em Atena. Para contrastar, nós vamos ler uma parte bem clara, que aqui diz o seguinte, ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada ou careca. Mais adiante, logo abaixo, Paulo faz uma colocação interessante. 13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? A resposta para a pergunta do 13, Paulo já havia dado. No versículo 5, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, se Paulo aqui afirma, o ponto não é de interrogação, ele não está perguntando nada a ninguém, ele está afirmando, e aqui ele pergunta, julgai entre vós mesmos se é decente, e logo antes ele disse assim, ó, eu louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendo os preceitos como eu entreguei. Foi Paulo que ensinou os cretenses, os moradores de Corinto, da cidade da Grécia, das proximidades de Roma, que deveriam fazer o uso do véu. Assim como ele fala que o homem não pode estar com a cabeça coberta. Mais adiante, após a pergunta de Paulo, uma pergunta bem capciosa, já que ele próprio já tinha respondido, ele faz uma colocação que o pastor João Flávio Martinez interpreta de uma forma errada e coloca bem erroneamente. Eu queria esclarecer o que ele disse. Talvez ele falou por descuido, mas quem vê o vídeo e ouve o áudio não vai ter o descuido, ele vai ter a certeza porque está vindo de um pastor, um formador de opinião. Bem aqui à frente ele diz o seguinte, ó. Mas, se alguém quiser ser contencioso, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Será que Paulo aqui falou que não tem o costume de usar o véu, ou não tem o costume de ser contencioso? Se ele estiver falando sobre usar o véu, o versículo 5 ficaria incoerente com o texto, já que nós estamos falando de exegese. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosqueia-se também. Mas se é para a mulher coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Aqui Paulo indaga sobre a colocação do véu. Se a questão embaixo, mas se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume, estiver falando sobre o véu, Paulo seria incoerente. Eu creio que o apóstolo Paulo não é incoerente. Então, quando ele fala, nós não temos tal costume, é fácil. Mas, se alguém quiser ser contencioso, vírgula, Paulo aqui está falando sobre contender. Se alguém quiser contender, nós não temos tal costume.
nem as igrejas de Deus. Ou seja, a igreja de Deus não é contenciosa. Automaticamente ela não vai discutir o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Por uma razão simples. Paulo era apologético. O livro todo de Gálatas, ele demonstra isso com uma propriedade muito grande, porque ele é o apóstolo da incircuncisão. Ele é aquele que luta contra os costumes, não para querer aparecer, mas dizer que por causa de obras ninguém herdaria a salvação, mas aqui ele fala sobre o uso do véu. Para dizer que é costume, Paulo novamente teria que se contrariar. No versículo 10. Portanto, toda mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Se o véu sobre a cabeça é um sinal de poderio por causa dos anjos, e o véu é costume, esse anjo aqui toma conta de costume. Se esse anjo toma conta de costume, ele está vivo entre nós, porque anjo não se aposenta, não vai para o INSS. Ele está vivo entre nós. A mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa do homem. O que Paulo manda que a mulher tenha sobre a cabeça? O sinal de poderio. Se ele diz aqui no versículo 5, toda mulher que ora profetiza com a cabeça, com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, é como se estivesse rapada, e fala sobre o uso do véu, que põe o véu, o anjo está tomando conta de quê? Será que é de um costume? Aqui ele está falando para a mulher grega, para a mulher de Corinto. Ele não está falando para uma mulher judaica. Aqui não é lei judaica, até porque Paulo era um dos maiores defensores de que a circuncisão não levaria ninguém a nada, a lugar nenhum. Se Paulo não é um homem de duas palavras, se a Bíblia toda é inspirada, e se aqui diz que tem um anjo que toma conta de toda essa orquestração da igreja, tanto que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Agora, se alguém quiser ser contencioso, eu vou usar as mesmas palavras de Paulo. Nós, da Igreja de Deus, não temos tal costume. Então, eu só queria deixar esse adendo porque o pastor usou impropriamente o versículo e colocou de uma forma muito assim, fora de um contexto. Totalmente um despropósito muito grande. Certo, querido? Então vai ficar aqui meu esclarecimento. Se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume. Aqui não está escrito tal costume do véu. A palavra véu aqui foi colocada pelo pastor João Flávio Martinez. Certo? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Aqui o tal costume, né? Nós não temos tal costume, faz referência a contencioso, a criar problema, a discutir. Paulo faz uma pergunta: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher é Deus descoberta? Ele responde no versículo 5, toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque como se estivesse rapada. Então ele se auto-responde. E diz que quem contender com isso, a Igreja de Deus não tem esse costume de contender. Ele escreveu uma carta que trata do assunto, tanto que aqui não tem tópico, não tem o nome em cima, o título, mas nas Bíblias normalmente tem, que é o uso do véu pelas mulheres. A grande maioria das Bíblias tem esse subtítulo. Na Bíblia original não existe, até porque a Bíblia não tinha essas divisões de capítulos e versículos, mas as nossas têm. Então eu queria deixar aqui esse esclarecimento para as pessoas que ouviram, né, a colocação do pastor João Flávio Martinez, do presbítero e professor Paulo Cristiano da Silva.